Meus amigos, é o seguinte, a Série A 2025 ganhou 3 torcidas fantásticas e um trabalho de excelência, assim, que, na boa, merecia ser premiado como foi com o acesso. Que Série B tivemos em 2024, viu? Que Série B. E que última rodada também, hein? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, velho, pra gente bater 400 mil inscritos até o final do ano. No ano que vem tô pensando um monte de coisa aí pro canal, tentar, enfim, levar isso aqui um pouco mais a sério, né? Fazendo mais vídeos, fazendo live, fazendo outros subprodutos dentro do canal. Mas ajude, eu preciso entender se vocês querem ou não. E aí vocês precisam me ajudar. Likezinho, dislike, compartilhar o conteúdo, jogar ele para frente, né? Para avisar para o YouTube, ó, tem um Zé Mané ali que o conteúdo dele me interessa. Então me mostre toda vez que eu entrar no YouTube, beleza? É para isso que serve a interação, né? Não é para nada. O botão tá ali para você apertar. Seguinte, Série A 2025 ganhou 4 times com histórias diferentes, mas que vão agregar. Santos, Mirassol, Sport e Ceará estão classificados para a Série A, subiram da Série B, uma Série B muito difícil, com a reta final insana, e que chegou ali, né, com 4 equipes para 3 vagas. E se tivesse gente reagido antes, tinham chegado mais candidatos na última rodada vivos, né? Por exemplo, o Goiás, que no final, assim, ele ficou a 1 ponto do G4. Teve uma arrancada ali que foi maravilhosa e o Goiás não classificou, ele já chegou na última rodada não classificado, mas acabou sendo decisivo para o acesso, porque ele impactou diretamente o acesso do Ceará, né? O Goiás, ao ganhar do Novo Horizontino, ele não só eliminou a possibilidade do Novo Horizontino subir, como deu a chance do Ceará, mesmo com um empate fora de casa contra o já rebaixado Guarani, subir para a Série A. O Ceará, ele em alguns momentos, ele estava ali a 1 gol. E essa rodada, assim, muita gente ficou a 1 gol de alguma coisa, né? O Sport, se tomasse um empate do Santos, estava fora. Se o Ceará tomasse um gol do Guarani, estava fora. Se o Novo Horizontino tivesse empatado o seu jogo contra o Goiás, tirava o Ceará em determinado momento. Então, assim, foi uma rodada muito louca. O Santos já era conhecido que ia subir, e como campeão, inclusive. O Mirassol terminou em segundo lugar, né? Venceu o seu jogo na última rodada e partiu para o segundo lugar. O Sport ficou em terceiro e o Ceará subiu em quarto. Aqui faz pouca diferença, porque assim, os 4 têm o mesmo prêmio, né? Subir para a Série A. O Santos retornando imediatamente, o Sport ficou um tempo fora, o Ceará ficou um tempinho fora e o Mirassol tem essa oportunidade de viver a Série A. E quando eu falei que eram 3 torcidas fantásticas e um trabalho de excelência, assim, o Mirassol não é um clube de uma torcida de absoluto peso e de massa. Ele pode estar começando a construir essa história. Mas ele é um time de um trabalho muito consistente e nós da TNT que transmitimos o Campeonato Paulista, por exemplo, a gente já vê isso há muito tempo. O Novo Horizontino também, tá? Se o Novo Horizontino sobe, também seria a premiação de um trabalho muito legal, muito bem feito, né, do Eduardo Batista, e não de hoje. O Novo Horizontino já bateu na trave no ano passado e essa temporada ficou boa parte da Série B ali para subir, inclusive como campeão, né? O Novo Horizontino, em determinados momentos, estava ali como grande favorito para subir, para ser campeão, enfim. E aí há alguns tropeços na reta final, e de todos, ele tinha o adversário mais difícil na última rodada, que era o Goiás. O Goiás era um time em ascensão, de todos os adversários de candidatos a acesso ali, era o melhor time, tecnicamente falando, e que jogava em casa. Então o Goiás mostra, e é muito bom um recado para o esporte, né? Para o esporte que eu digo, para a modalidade de futebol, não para o Sport Recife, que a última rodada foi levada a sério ali por todos os envolvidos. Ah, mas teve isso, teve aquilo. Cara, assim, competitivamente, os adversários dos candidatos à vaga deram a vida ali. Deram a vida. Não dá, ninguém tirou pé, jogaram. Jogaram e geraram muito perigo. Muito perigo. O Guarani poderia ter ganho até do Ceará. Poderia ter ganho o jogo. Sim, uma chance ou outra, mas dificultou a vida de um Ceará que não conseguiu ganhar de um time já rebaixado. Então, assim,
foi uma Série B fantástica do ponto de vista de emoção, né? O Santos sobe como campeão com a menor pontuação, o que mostra que, apesar da competitividade, de toda a emoção, em algum momento o nível foi abaixo do que poderia ser, mas isso achatou muito a briga de candidatos e tinha muita gente com chance ali há 3, 4, 5 rodadas atrás, isso foi se diluindo e na última rodada só Sport, Ceará, Mirassol e Novo Horizontino tinham chance, então eram 4 times para 3 vagas. O Santos era projetado que subisse, né? Eu acreditava que ia subir, inclusive, como campeão, que é o que acabou acontecendo. E pelo investimento, pelas peças, pelo tamanho, pela tradição, pela pressão que vive, quando um gigantesco cai, o que se planeja e se projeta normalmente é que ele volte automaticamente, assim, bate e volta. Alguns não conseguiram, caso do Cruzeiro, por exemplo, mas o Santos conseguiu. Foi brilhante? Não foi brilhante. Fez uma Série B absolutamente convincente? Não. Mas fez o que precisava fazer, eu já gravei conteúdo sobre isso aqui. Então, o Santos fez o que se imaginava numa pressão gigante, não é uma situação confortável, e o Santos foi lá, deu a resposta. O Mirassol, ele entrou, todo mundo sabendo da estrutura, né, da organização financeira, da organização da comissão técnica, do trabalho que se fazia ali, e, de novo, para quem acompanha o Campeonato Paulista e tudo, sabe da organização do Mirassol, que subiu como a melhor defesa do campeonato. Né? E, assim, com alguma sobra, porque o Mirassol foi o único time ali que ficou abaixo da casa dos 30 gols sofridos. Todo mundo sofreu 30 a mais. Inclusive o Santos, que sofreu 32 gols. O Mirassol sofreu só 26. Né? Então, assim, foi um time consistente, um time que perdeu pouco. Né? Se você comparar, o Mirassol perdeu menos que o Santos. O campeão perdeu 10 jogos. O Mirassol perdeu só 9. Então, é preciso entender que ali tinha um trabalho de muita consistência. E se você olhar o gráfico, né, o Mirassol sempre esteve ali, a maioria do campeonato, o Mirassol esteve da quinta colocação para cima. Então, ele estava sempre brigando. Sempre assim, a pior colocação do Mirassol, ali na casa da 10ª colocação ainda, um pouco no início do campeonato, depois ele voltou ali para dentro do G4 e não saiu mais, e ficou basicamente até o final. Então, assim, é uma premiação à consistência, a consistência e caras de nome, né, Danielzinho, Luiz Otávio, Alex Muralha e tal, um time com um monte de jogador conhecido aí do futebol brasileiro e tal. Então, é a premiação de um trabalho organizado, de um CT de excelência, né? Assim, o Mirassol comprou recentemente uma banheira de flutuação para ajudar os jogadores a recuperarem de lesão muscular e tal. E assim, ele foi o primeiro clube do Brasil a comprar esse material, que não é barato e que agora vai começar a se espalhar aí pelos outros times. O Sport é o retorno de uma torcida absolutamente apaixonada, ensandecida, e de um ambiente que é muito legal de fazer jogos. Eu já tive oportunidade algumas vezes na Ilha do Retiro de ver também. Então, assim, e foi um retorno muito projetado, muito esperado, que já foi, em alguns momentos, mostrou para o torcedor que podia ser decepcionante de novo, né? Porque o Sport entrou na última rodada fora do G4 e tinha um jogo complicado, porque era contra o melhor time da Série B, né? O Santos, mesmo já campeão, mas tinha o risco, e precisando torcer para alguém tropeçar, né? E aí, no caso, tanto o Novo Horizontino quanto o Ceará acabaram tropeçando ali. No caso específico do Sport ali, se o Sport toma o empate, ele estava num risco maior ainda de cair fora, né? Por conta dos critérios de desempate. O Sport acabou subindo com 66 pontos. Se ele toma um empate, ele ia para os 64, só que ele ia ficar atrás do Ceará no número de vitórias, então ele já iria para quarto e ia brigar com o Novo Horizontino, que no critério de desempate ali ia ver a distância e tudo. Se o Novo Horizontino também fizesse um gol, passaria o Sport. Então o Sport parecia um jogo muito tranquilo, o Sport chegou a fazer a chance de fazer 3-0 e acabou não fazendo, depois viu o Santos fazer 2-1 e tal, e se complicar. Mas o Sport está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ano passado o Sport teve ali a decepção, né? Terminou em 7º, mas se você olhar em termos de pontuação, o Sport ficou a 1 ponto da zona de classificação, então foi muito doloroso para o torcedor do Sport não conseguir a vaga, mas consegue um ano depois e vai
para a Série A. E por último, o Ceará num trabalho fantástico do Léo Condé, né? Um cara que vem com acessos aí em sequência, já tinha subido o Vitória, agora sobe o Ceará num trabalho muito bom. O time não foi brilhante na reta final, mas foi arrastado, empurrado pelo seu torcedor, que fez festas assim históricas e magníficas no Castelão, e chegou na última rodada precisando só ganhar para se classificar, e não conseguiu fazer isso contra um frágil Guarani, né? O Ceará tem vários problemas de construção, de criação, tem, é verdade, mas teve alguns destaques muito bons na série B, inclusive o Pulga, que termina, acho que como o jogador mais decisivo, né? O grande destaque desse Ceará, que tem outras figuras muito importantes ali, né? Nesse time do Léo Condé, o Richardson, um capitão muito imponente, né, muito importante, bom passador, que domina ali o meio-campo, que já viveu talvez melhores fases na carreira, mas tem uma identificação muito grande com esse time do Ceará, né? Você tem assim, o Alex Mineiro, que é um cara um pouco desengonçado, meio não muito técnico, mas extremamente importante, né, pro time do Ceará. Então, assim, é um Ceará que sobe e sobe e o bom foi eu chamando o Saulo Mineiro de Alex Mineiro, que não é um atacante técnico, não é um atacante de muito refino, mas que, cara, assumiu responsabilidades na reta final, assim, bateu um pênalti pesadíssimo na penúltima rodada, que garantiu uma vitória fundamental, assim, do Ceará no Castelão, para chegar na última rodada dentro do G4 e dependendo só de si para classificar e tudo. Então, assim, o Ceará do Léo Condé, ele cumpriu a meta. É claro que para 2025 precisa de muita reformulação, né? De um elenco muito mais forte e tal. A Série A exige muito mais, até para o Ceará não fazer, e todos aí que sobem, né? O Mirassol, para você ficar atento a isso, o próprio Sport, o Santos por ter mais poderio financeiro, por ter, enfim, hoje tem um calço de grana, né? Ou de perspectiva de grana maior que os outros, talvez fique um asterisco, mas todos que sobem precisam ter, a primeira preocupação é não cair de volta, porque é comum na Série B você ter a galera subindo e batendo de volta, então existe um risco muito grande, porque você tem um filtro para onde só passa a elite da elite da elite, que exige investimento, planejamento, estrutura, grana. No caso de Sport e Ceará, essas equipes viajam em quilômetros muito mais do que as outras aí, né? O Ceará e Fortaleza viajam muito por conta da sua posição geográfica ali, o Sport também vai viajar bastante, então isso gera muito desgaste. Então o torcedor tem que curtir muito, acho que a Série A ganha demais com essas 4 equipes aí, com perfis e contextos diferentes, mas em termos de organização, de projeto, de estrutura, o Mirassol merece estar onde está, e pulsão, emoção, estrutura, torcedor, potenciais estádios entupidos e times até legais de ver. Eu acho muito legal ter o Santos de volta, o Sport e o Ceará. Então a Série A de 2025 promete, meu chapa, promete. Não sei se você está feliz, está secou, está satisfeito, está empolgado, se o seu time está mal na Série A, mas o ano que vem vai ser maneiro.